eu quero trazer mais informações e abordar agora um pouco a estratégia da defesa de continuar tentando a prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro usou as redes sociais para criticar a transferência dele e também tem usado o caso de um outro ex-presidente, que é o Fernando Collor de Mello, para trazer uma comparação em relação aos fatos relacionados à saúde, ou seja, se a situação de saúde do ex-presidente Collor o fez cumprir uma prisão domiciliar, por que não aplicá-la também, essa mesma medida, ao ex-presidente Jair Bolsonaro? É o Matheus Dias quem está com essa história e vai explicar para a gente agora. Bem-vindo, meu amigo. Evandro, boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha aqui no 13 em 1. Pois é, Eduardo Bolsonaro, então, ex-deputado federal, ele que está nos Estados Unidos, criticou hoje pelas redes sociais a ação de Alexandre de Moraes mais uma vez. Agora, no caso, o ministro do STF que autorizou a transferência de Jair Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal, onde ele estava preso, para o chamado Complexo da Papudinha, que fica ali no Complexo da Papuda. Seria uma sala de estado maior onde ele ficaria preso e, segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, teria mais conforto durante o cumprimento da pena. No caso, Jair Bolsonaro na Papudinha teria mais tempo de horas de sol, mais tempo de exercícios livres, poderia receber familiares. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, dentro dessa sala de estado, ele poderia até adaptar ali, colocar uma esteira, uma bicicleta ergonômica para que ele faça exercícios de fisioterapia, como foram indicações médicas. Teria 5 refeições por dia e, segundo o ministro Alexandre de Moraes, daria mais conforto ao ex-presidente. Porém, Eduardo Bolsonaro, assim como a defesa, continuam pedindo a prisão domiciliar. Eduardo Bolsonaro gravou uns vídeos, então, hoje, para as redes sociais, criticando bastante a decisão de Alexandre de Moraes, a índole do ministro do Supremo Tribunal Federal, e comparou o caso, como você bem disse, Evandro, a Fernando Collor de Mello, que cumpre prisão domiciliar, e disse que poderia ser o mesmo caso de Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. Isso daí demonstra mais uma vez a sua total insensibilidade, a sua psicopatia. Porque a gente sabe que, além de não ter cometido crime algum, de não ter havido nenhuma tentativa de golpe no Brasil, e que a prisão de Bolsonaro só serve para tirá-lo da corrida presidencial, e a todo custo o Alexandre de Moraes ainda quer que ele não tenha influência sobre as eleições desse ano. Este é o motivo real, o motivo político pelo qual Alexandre de Moraes não cede em enviar Bolsonaro para uma prisão domiciliar, o que já seria injusto por si só, em virtude de outros casos muito mais leves, como o do ex-presidente Fernando Collor, estar em prisão domiciliar sob decisão de Alexandre de Moraes por ter apneia do sono. Pois é, a justificativa de Eduardo Bolsonaro é justamente essa. Ele alega que tanto Jair Bolsonaro quanto Fernando Collor de Mello, ambos têm apneia do sono e idades parecidas também. Jair Bolsonaro com 70 anos, Fernando Collor de Mello com 76 anos. Então, essa seria a justificativa, mas a defesa de Collor, quando foi questionada, disse que além de apneia de sono, o ex-presidente tem também Parkinson e sofre de transtorno bipolar afetivo. No caso, então, essas seriam as diferenças. O próprio Alexandre de Moraes, então, ainda não respondeu sobre essa alegação de Eduardo Bolsonaro, mas o fato é que tanto o ex-deputado federal quanto a defesa de Bolsonaro continuam pedindo, como você bem disse, Evandro, pela prisão domiciliar e não pelo um conforto maior em uma cela prisional. Viu, Evandro? Obrigado pelas informações, Matheus Dias. Um abraço para você. O Acácio Miranda, eu quero trazer essa comparação e ouvir a sua avaliação, se dá para a gente colocar com o mesmo peso e mesma medida as situações de ambos os presidentes. Fernando Collor de Mello foi condenado em 2023 por corrupção ativa e passiva relacionada à BR Distribuidora no âmbito da Operação Lava Jato. Num primeiro momento foi encaminhado a um presídio comum, a um presídio em Maceió, se não me engano, né, Piperno? Sim. Foi em Maceió, E aí, depois, a partir das alegações da defesa do mal de Parkinson e também do transtorno bipolar, consideradas doenças graves, ele foi encaminhado para a prisão domiciliar. O que a defesa de Jair Bolsonaro alega, e a família também, é que os problemas de saúde de Jair Bolsonaro são ainda piores do que os do ex-presidente Fernando Collor de Mello, por conta dos vários procedimentos pelos quais ele já passou depois da facada lá de 2018. Você entende que essa situação de Collor de Mello sirva como, digamos, um entendimento para se tomar a mesma decisão relacionada a Jair Bolsonaro, Acácio? Sim, é uma jurisprudência equivalente porque leva em consideração a idade,
o fato de serem ex-presidentes da República e os problemas de saúde, independentemente de quais sejam esses problemas de saúde. As alegações do Supremo para refutar a utilização da jurisprudência do Collor em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro dizem respeito ao rompimento da tornozeleira. Por isso que eu disse, eu acho que vale a gente reiterar, Evandro, objetivamente e subjetivamente, os requisitos para prisão domiciliar já estão preenchidos. Porém, há, no caso do Bolsonaro, um receio por parte do judiciário. E esse receio é quase que uma reconquista. O Bolsonaro precisará reconquistar a confiança a partir da ruptura da tornozeleira para que seja permitida a prisão domiciliar. Porque é importante que se frise. Esse é um ponto que eu acho que vale a gente reiterar. Por mais que os requisitos subjetivos estejam preenchidos, o risco de fuga deve ser evitado. Porque, ao fim do dia, independentemente da idade, independentemente dos problemas de saúde, independentemente de ser um ex-presidente da República, há o interesse da sociedade na manutenção da sua prisão. Se há risco de fuga, não é automática a concessão da prisão domiciliar. E é esse o raciocínio que tem feito, na minha leitura, o Supremo Tribunal Federal, e é isso que o Supremo aguarda. A reconquista desta confiança para que ele seja submetido a uma prisão domiciliar. Porque o estabelecimento atual, ele, apesar de estar dentro de um estabelecimento carcerário, ele tem mais ares de residência, diferentemente da Superintendência da Polícia Federal. Por isso que eu acho que é um rito de passagem, uma solução intermediária para que após se alcance a solução efetiva, que é a prisão domiciliar. Por isso que a gente discutiu aqui no 3 em 1 que o incômodo, principalmente da família de Jair Bolsonaro, é muito mais simbólico do que de fato sobre a estrutura, porque é o fato dele estar agora preso em um complexo penitenciário e não mais na Superintendência da Polícia Federal, embora a estrutura lá no complexo penitenciário da Papuda seja muito melhor do que na Superintendência da PF. É um espaço maior que oferece, inclusive, uma possibilidade de mais visitas, do presidente tomar banho de sol, dele se deslocar com maior facilidade. A questão é que está dentro da Papuda. E há toda essa simbologia relacionada a um ex-presidente encaminhado a um complexo penitenciário por conta de uma condenação no Supremo Tribunal Federal. Agora, Alan Gani, o Acácio Miranda destacou, e eu quero puxar esse fio com você, que é o que, segundo o Supremo Tribunal Federal, gera divergência entre os casos de Collor e de Bolsonaro. No caso de Collor, ele foi encaminhado para a prisão e, por conta dos problemas de saúde, conseguiu então o acesso à prisão domiciliar. No caso de Bolsonaro, ele foi encaminhado à prisão, e eu repito, por conta de uma tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica naquele primeiro momento, o que foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal como uma tentativa de fuga. Diante disso, você entende que essa estratégia que o Acácio mencionou, de se reconquistar a confiança do sistema para conseguir uma transferência, seria a melhor estratégia? Eu acredito que sim, e além disso, tem um fator aleatório que vai determinar a ida dele para uma prisão domiciliar, que é justamente o seu estado de saúde. Se mantiver um estado de saúde estável, Evandro, aí a ida para uma prisão domiciliar poderá demorar mais tempo, porque vai ser muito mais esse convencimento, reconquistar esta confiança da Suprema Corte. Agora, se o seu estado de saúde piorar, se toda hora ele tiver intercorrências e tiver que fazer uma visita ao médico, aos hospitais, exames rotineiros, etc., aí talvez, mesmo que não haja um avanço político, né, entre aspas, com essa negociação com a Suprema Corte, os ministros, né, o ministro Alexandre de Moraes acaba concedendo aí uma prisão domiciliar, mas muito mais por um aspecto circunstancial ligado à sua saúde. É algo aleatório, Evandro, e imprevisível. Agora, Piperno, uma das questões que a defesa de Jair Bolsonaro quer verificar é o acesso que ele teria aos médicos, porque no ano passado uma equipe de senadores, inclusive Damares Alves participou, deputada Damares Alves,
a senadora Damares Alves e outros parlamentares participaram, eles foram até o local e colocaram que havia ali uma precariedade na estrutura, principalmente em relação ao atendimento médico, e também uma dúvida sobre a, digamos, atuação física naquele local, porque embora a Papudinha esteja no complexo da Papuda, ela não é de responsabilidade da Secretaria de Assistência Penitenciária, mas sim da Polícia Militar. E aí, essas questões agora são utilizadas pela defesa como uma forma de apontar que Jair Bolsonaro poderia sofrer algum tipo de deficiência no atendimento médico que é necessário para ele por conta das crises de soluço e dos vômitos que ele tem sofrido, segundo a própria defesa, por causa dos procedimentos e da facada lá da campanha de 2018. Bom, então vamos lá, Evandro, porque tem uma série de pontas soltas em tudo isso que tem sido dito. Primeiro, quando Eduardo Bolsonaro fala que o caso dele é igual o do Collor de Mello, porque os dois têm apneia, isso é uma mentira. Quer dizer, não é que a apneia defina a semelhança entre os dois casos. Fernando Collor de Mello tem também Parkinson, né? Que é algo de acompanhamento mais complicado, né? Não é alguma coisa fácil para ser enfrentado dentro do sistema penitenciário. Segunda coisa, como você muito bem explicou, a pena de Jair Bolsonaro, o cumprimento da pena foi antecipado antes, inclusive, do trânsito em julgado, exatamente porque a autoridade, enfim, judiciária, no caso o ministro Alexandre Moraes, identificou risco de fuga. Terceira coisa, quando se diz que, por exemplo, em casa ele teria assistência 24 horas e no presídio não, é de se questionar também o fato de que, no momento da prisão de Jair Bolsonaro, o ex-presidente alegou que teve lá uma alucinação e estava sozinho em casa. Até porque a ex-primeira-dama estava cumprindo uma agenda do partido lá em Fortaleza. Ora, se ele estava sozinho em casa, teve a tal da alucinação e fez o que fez, então me parece que o argumento de que em casa ele teria essa assistência 24 horas e lá na Papudinha não, também fica fragilizado. E aí, não podemos esquecer uma outra coisa. O presídio onde Fernando Collor de Mello foi levado, ele era um presídio apontado aí como uma unidade que tinha lá superlotação, embora o espaço para onde ele tenha sido levado tenha passado por uma reforma e tal, mas era um presídio com superlotação e de condições mais precárias. Então a gente está falando de alguém que tinha Parkinson, foi para uma unidade muito mais precária e, até onde se sabe, não provocava risco de fuga. Agora 4h25. Quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Exatamente, Fábio Piperno, é a diferença que é a principal apontada ali pelo Supremo Tribunal Federal. E tem uma outra questão também, né, Acácio Miranda, porque a estratégia da defesa, além do apontamento em torno da saúde do ex-presidente, e que foi uma estratégia vocalizada também pela família do ex-presidente Jair Bolsonaro por meio das redes sociais e de entrevistas, estava muito relacionada à situação estrutural. Então, de alguma forma, ao resolver essa situação estrutural, se tem, digamos, um alívio numa primeira reclamação, o que daria um tempo também, daria um prazo para o Supremo Tribunal Federal avaliar qual seria a situação do atendimento a Jair Bolsonaro num primeiro momento, para depois se conceder ou se avaliar a possibilidade de uma prisão domiciliar. Esses ritos, eles entram nessa avaliação, hein, Acácio Miranda? Entram. Não só entram, como neste caso especificamente entraram. O Supremo optou por essa solução intermediária, primeiro porque, você bem disse, os familiares dele vocalizavam com muita contundência exatamente os pontos que foram derrubados pelo Supremo ao transferi-lo para Papudinha. Mas esta transferência só afasta
os aspectos, vou continuar usando o seu termo, vocalizados pelos familiares dele. Porque os aspectos legais, os aspectos legislativos, os aspectos jurisprudenciais da prisão domiciliar não foram afastados. Eles simplesmente serão avaliados com o tempo pelo Supremo Tribunal Federal a partir das respostas práticas que o ex-presidente der ao estabelecimento ao qual ele está submetido neste momento. Por isso que eu disse ontem, e de fato vale reiterar isso, o Supremo, na sua decisão, ele deu mais uma resposta para a família, uma resposta às alegações políticas, do que uma resposta jurídica, efetivamente. Por mais fundamentada que tenha sido a decisão, com fotos e vídeos, ela só respondeu a argumentos políticos. Os argumentos jurídicos, eles ainda estão pululando na mesa do ministro Alexandre de Moraes. E vale ressaltar, eu também já disse isso aqui em diversas outras oportunidades, neste momento, diferentemente do que aconteceu em outros processos, o ex-presidente é defendido por um advogado técnico. Professor Celso Vilardi, ele é técnico, ele olha para os aspectos técnicos, independentemente de qualquer paixão. E esta é a preocupação dele. Por isso que ele não vai recuar dos pedidos de prisão domiciliar, apesar da solução política atual.